Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Quero dizer para você que é um prazer imenso eu poder estar com você aqui hoje, falando de um tema que para mim é vital, muito importante. Então nós vamos passar aí alguns momentos juntos, mas eu quero te dizer que você não vai perder o seu tempo, ao contrário, você vai ganhar aí anos de alegria e felicidade. Deixa eu me apresentar. O meu nome é Ivan e eu sou pastor assistente na Igreja Videira de Vila Mariana. Eu estou ali com o pastor sênior, o pastor Isaías Sardinha, e o nosso pastor de governo, né, da cidade de São Paulo, que é o pastor Wilson Oliveira. Então, irmãos, dito essa breve apresentação, eu gostaria de acrescentar para você algumas coisas que poderiam ser, talvez, credenciais, tal. Não que eu queira me exaltar, mas eu quero exaltar o nome de Jesus, né? Eu sou pai de um homem de 31 anos, que é pastor também, ele é obreiro de adolescentes e é casado já há 5 anos com uma jovem, e eles fizeram um seminário, eles estudaram, trabalham, e têm uma vida, os dois são músicos, né? Eles, o Ives, que é o meu filho, ele dirige louvor, né? Ele aparece aí no Videira News, um jovem assim moreno, que tem um bigodinho redondo assim, ele sempre está aparecendo por aí. Mas eu quero agradecer imensamente você estar comigo hoje e te dizer que essa trajetória de pai, ela para mim é uma das mais importantes da nossa história, porque Deus é pai, né? Deus é pai e nós exercemos essa paternidade de Deus, que eu costumo dizer que é um chamado sobrenatural. Ser pai significa usar os recursos sobrenaturais de Deus para cumprir uma tarefa de Deus. Nós vamos ver no desenrolar da aula quanto isso é importante, você depender de Deus e tê-lo bem perto de você, bem junto dele, para que você possa exercer essa paternidade que eu chamo de sobrenatural. A gente está seguindo, irmãos, nós estamos seguindo a apostila aqui, ó, de criação de filhos, né? Deixa eu ver se ela aparece. Aí, apareceu. E eu também queria fazer uma referência aqui ao pastor Carlão, né? Chamado assim carinhosamente. Ele é o pastor aí de São José dos Campos, da Videira, e me convidou para ministrar essa aula. Então, quero mandar um abraço aí pro meu querido pastor Carlão, Carlos Eduardo. Muito bom. Beleza, pessoal. Aula 1, nós vamos começar aqui com a apostila. Se você tiver com essa apostila, eventualmente você pode estar com ela, né? Gostaria que talvez você pudesse somente abrir aqui, ó, folhear e dar uma olhada, que nós vamos falar sobre o capítulo 1 e o capítulo 2. Mas esse material de estudo é muito valioso, mas eu vou seguir uma dinâmica aqui, e aí eu quero que você foque a sua atenção em mim, para nós darmos o dinamismo da aula. Mas vamos seguir a apostila como sempre, né? A base do nosso curso, nós vamos seguir ali. Então, hoje a gente vai falar aqui dos tópicos, e depois você vai ter a oportunidade de ler e acompanhar na sua apostila. Aula 1, ela é o perfil dos pais e dos filhos, segundo a Bíblia. Então, é como Deus enxerga essas duas pessoas, vamos dizer assim, né? Os pais e os filhos. É a visão de Deus para nós. Vamos compartilhar aqui a visão de Deus para nós, né? Então, vamos para o Salmo 127, que está na apostila. Ele fala, Salmo 127, como Deus enxerga os pais e como Deus enxerga os filhos. Deixa eu ver se ele está aqui, dá uma olhada se ele está na sua apostila. Vamos ver.
Ah, sim, está por aqui. Vamos lá. O Salmo 127, irmãos, ele fala o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus filhos amados, ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, aqui começa. Fruto do seu ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta. Então, resumidamente, nós vamos falar aqui de identidade, valores e direção. Resumidamente, nós vamos falar disso, tá? Identidade, valores e direção. Antes disso, eu queria falar de outro. Peraí, só um pouquinho, irmãos. Vou ajustar aqui. Antes disso, nós vamos então trabalhar essa questão da visão de Deus em relação aos filhos e aos pais, para chegar no ponto da nossa tarefa mesmo, que nós devemos fazer como pais, né? Então, vamos lá. O Salmo está falando, na abordagem dele, sobre a questão herança, né? Depois, ele vai seguindo, ele vai falar com a questão como flechas, e sua visão, filhos, né? E depois ele vai falar sobre galardão. Então, só para a gente já direcionar o nosso estudo aqui, e depois, então, eu quero chegar com você na nossa função exatamente de pais. Mas primeiro vamos abordar isso aqui. Então, o Salmo 127, o qual a gente leu agora, ele descreve os filhos lá como herança. Então, é muito importante, irmãos, nós que somos os pais, os responsáveis, e às vezes até os tutores, né? Você pode estar comigo aqui e ser um tutor, um responsável legal. É importante a gente perceber que essa visão de Deus, que filhos são herança, ela é uma visão que nós temos que ter, educando nossos filhos, da glória, eu quero dizer da glória mesmo, que é você ter uma pessoa cheia de potencial, de inteligência, de capacidades com você. E como nós educamos? Nós educamos na visão de Deus. E eu quero colocar para você aí uma visão da glória, a coisa gloriosa que é isso. Quando a gente está no dia a dia tratando com as crianças, ou com os mais velhos, adolescentes, enfim, às vezes nós não percebemos isso. A gente acaba se perdendo um pouco e trocando ali. Mas eu sempre gosto de falar com os pais sobre todo o trabalho que você tem, todo investimento que você faz, é visando essa glória. Que é essa glória? É a manifestação dessa herança de Deus que Deus deixou na nossa mão, que ela, na verdade, vai acontecer na geração do seu filho. Então, essa ideia de Deus, de preciosidade, ela deve estar norteando a nossa educação. Todo aquele desgaste, aquele trabalho que nós temos, a gente tem que ter uma visão muito clara que esse investimento, essa semeadura, vai produzir frutos, e frutos gloriosos, né? Eu vivo hoje aí com meu filho, e às vezes penso, nossa, eu trabalhei muito em relação à minha paternidade, mas poderia ter trabalhado mais, porque o que eu recebo hoje, os frutos dessa herança, é uma coisa realmente grandiosa, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Então, filhos são uma herança que nos é dada por Deus. O Senhor nos deu
esses filhos, né? Amém? Glória a Deus. E como herança, o que nós fazemos? Nós vamos preservar, nós vamos cuidar dessa herança. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos trazer para eles presente essa visão, que eles são o nosso patrimônio, né? Então, nós vamos, na verdade, estar com eles por um período ali que nós vamos investir, e depois eles vão ser semeados na geração deles. Então, uma coisa interessante é que eu sempre fazia um tipo de celebração, e eu quero deixar com você isso, algum tipo de celebração, algum tipo de manifestação ali de alegria, né? Em relação ao fato de ser pai e ter um filho. Porque às vezes nós estamos educando nossos filhos, mas nós não estamos passando para ele essa herança que ele é, né? Então, o que é uma herança? É uma coisa que te dá prazer, é uma coisa que traz para você um benefício que outros não têm. Às vezes eu gosto de brincar dizendo que eu fui promovido a pai quando meu filho nasceu, foi uma promoção, né? Foi algo muito importante. E é interessante que nós, às vezes, sem essa visão, é como aquela pessoa que herdou o valor financeiro, ela começa a gastar. E, às vezes, desprezar e achar que é algo comum, quando, na verdade, os filhos são nossa herança e não é comum, é sobrenatural. E é como eu falei no começo, eu quero chegar com você a esse ponto de que nosso chamado de pai é um chamado sobrenatural, porque dependemos de Deus, daquela direção íntima de Deus para fazer face aos desafios grandiosos de ser pai nessa geração. Então é importante essa visão de Deus de herança, porque aquilo que ele nos deu, com a sabedoria de Deus, nós vamos multiplicar, nós vamos acrescentar, nós vamos agregar valor a essa herança. Entende? Então, é importante eu te dizer isso, porque à medida que você investe, ela cresce. Então, como nós vamos investir? Você podia perguntar, pastor. Então, nós vamos ter períodos em que nós oramos por nossos filhos, né? Salmo 127, 3, 4, ele fala: herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. Então é importante, tinha certas coisas que eu orava toda vez, eu pegava um momento, né, e pegava ali. Isso é como você investe, né? Nosso tema é esse, a visão que nós temos de que nossos filhos são é algo precioso da parte do Senhor para nós e que nós precisamos de poder sobrenatural de Deus para fazer essa educação como se fôssemos Deus, né? Somos pais sobrenaturais, então é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós agindo. Não é somente a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções. É algo muito maior. Deus espera de nós e Deus nos dá essa provisão. É interessante. Mas eu me pegava várias vezes orando ali por várias coisas na vida do meu filho, orando para que ele nunca tivesse nenhuma enfermidade grave, para que ele fosse livre dos perigos. Então, uma forma de nós investirmos é orarmos. Aí você fala, pastor, mas e na prática? Na prática, a gente separa um tempo, não é? A gente separa um tempo para fazer isso. Para ser uma coisa sistemática, você pode pegar o momento do dia.
Então, seja de manhã, quando você acorda, você ora, ou seja à noite, quando você vai dormir, você ora, ou se você tem algum momento em que você vai dar um banhinho, né? Momento do dia, você marca o passo e ora. E a sua oração ela pode ser uma declaração de autoridade. Então, episódios importantes, importantes me surgem à mente. Eu lembro que toda vez que eu ouvia o choro lá do meu filho, ele tinha um choro poderoso, bem alto. E eu dizia assim, essa aí é a voz de cantor. E hoje ele é cantor. Ele é líder de louvor, é pastor, é líder de rede, e ele se tornou cantor de verdade. Nós já temos 30 anos, já se passaram, né, desse período. Eu tenho 58 anos e o meu filho tem 31. Então, quando ele era pequenininho, tinha um aninho, ele tinha um choro, e eu falava, opa, tá aí, ó. Esse choro poderoso é a voz de cantor. Isso também é oração, né? Você aproveitar esses momentos para investir. É algo assim, é uma ideia. Amém? Então, você vai estar separando aí momentos, né, para orar, para declarar, para profetizar. Eu lembro de várias oportunidades de investir na herança, que nós estamos falando hoje, né? O Salmo 127, ele descreve filhos ali de várias maneiras, uma delas, herança. Na verdade, de três maneiras distintas, mas uma delas, herança, tá bom? Então, nós falamos agora sobre preservar, investir, né? Porque herança é um bem, então nós vamos cuidar para que a gente não perca. Interessante, né? Muito bom. E aí, agora nós estamos trazendo esses tópicos, né, de como você pode agregar valor, como você pode estimar seu filho, né? A estima, ela tem a ver com esse agregar, somar com Deus, uma parceria sobrenatural ali, né, investindo ali, orando, declarando, né, trazendo presente o sobrenatural que ele já está na sua vida, e se não está, você, né, tem vários caminhos que você pode utilizar para que esse sobrenatural se faça presente cada vez mais na sua vida e expor esse poder de Deus para que ele chegue, né, para que ele encontre com a vida do seu filho. Isso é muito interessante, porque, irmãos, nós podemos ser pais, ou podemos ser um pai, mas nem sempre nós somos os pais dos nossos filhos. A Bíblia fala que um filho se nos deu. Então, Jesus, ele foi nos dado, e você foi dado como pai para o seu filho. Então, é importante que você perceba essa sensibilidade. Será que você é pai do seu filho? Ou ele te vê como o pai dele? Né? A Bíblia fala, né? O Senhor é o meu pastor. Então, seu filho ele precisa te ver como o pai dele, dessa conexão, né? Sabe? E isso se faz de determinadas maneiras. Uma delas é você sendo intencional, tendo a consciência de que filhos são uma herança, e ser intencional em agregar valor a essa herança e mostrar o quanto você é pai dessa pessoa, dessa criança. Isso é muito interessante, porque às vezes a criança vê o pai como um pai. Quem é o seu pai? Ah, meu pai pode ser esse, mas poderia ser aquele também. Poderia ser o pai do meu coleguinha, que é melhor que o meu. Entende? A criança não faz essa diferenciação, e é você que tem que trazer presente o valor que ele tem para você
e o quanto você é o pai dele. Às vezes eu brincava com meu filho e dizia, olha, você pode estar em qualquer lugar do planeta. Você pode estar, exemplo, na China, né? Se você tiver algum problema, saiba que eu sou seu pai e eu vou fazer de tudo para te ajudar, onde quer que você esteja. De qualquer jeito eu vou te ajudar. Às vezes eu falava para ele, olha, percebe que no seu nome, né, quando você escreve o seu nome, tem o meu, né? Seu sobrenome é igual ao meu. Significa que nós somos pai e filho, porque temos o mesmo sobrenome. É claro que é só um exemplo, né? Você pode ser um tutor e não ter o sobrenome, um responsável não ter. É só um exemplo, mas são caminhos que eu quero aqui ser um abridor de caminhos para você nesse curto espaço de tempo que nós estamos juntos. Eu quero ser esse favorecedor da sua paternidade, ou se você for mãe, da sua maternidade. Mas, na verdade, a Bíblia trata paternidade como uma coisa única, né? Pai e mãe. Então, como nós vamos investir nessa herança? Nós vamos também poder ensinar a orar. Uma coisa legal que eu quero deixar com você é um fato que aconteceu numa imersão de pastores lá no sítio em Mariporã. Todos nós estávamos lá, debaixo da coordenação do pastor Wilson, e eu tive um episódio lá, um episódio com Deus. Eu tive um momento assim especial com Deus. Eu não sei se você já teve um momento assim. Eu tive uma espécie de um êxtase. Deus começou a falar comigo. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas pode acontecer. E eu fiquei ali no chão. Eu falei, como assim, pastor? Pois é, não sei se você já viu acontecer isso com alguém. Talvez você já tenha visto. Não faz mal nenhum, não tem nenhum mal nisso. Mas como eu tenho uma certa idade, os colegas pastores ficaram preocupados. E o meu filho estava comigo na imersão, porque eu sou pastor, ele é obreiro, ele vai a pastor daqui a pouco. Ele estava ali no local, o mesmo local que eu, no sítio em Mariporã. Não sei se você já foi no sítio. A Igreja Videira tem um sítio ali em Mariporã. Talvez você use outros sítios, né? Nós usamos o de Mariporã. E chamaram ele, falaram, ah, seu pai. Ele falou, não, meu pai é normal, desde os 8 anos de idade, que eu vejo meu pai assim, com Deus. Ele está bem. Ele olhou assim, né? Presumo eu que eu também não estava muito nessa atmosfera aqui. Eu estava tendo um êxtase com Deus, na verdade. E aí ele falou, não, mas o meu pai, desde os 8 anos de idade que eu vejo ele assim com Deus. Ele ora assim e ele fica a si mesmo. Como é que eu estava? Eu estava deitado no chão lá e ouvindo de Deus. As coisas que Deus estava comunicando a mim numa intensidade. E esse é o próximo ponto, né? Que eu quero abordar com vocês, que é, então, ensinar as crianças a orarem. E, às vezes, a gente ensina tanta coisa para os nossos filhos, às vezes a gente não ensina a oração. Então, uma forma de você investir nessa herança é trazer o seu filho para esse momento devocional, né? Mostrar ali, na verdade, como a gente ora, né? E oração, você sabe, não é uma coisa mecânica, certo? Não é uma coisa, uma coisa decorada, né? É uma palavra que nós falamos com Deus. Eu tenho visto muitas crianças orarem, e os pais, eles vão dando oportunidades, tá? Vamos almoçar junto. Olha, você quer orar? Né? É interessante isso, né? E aí, não, eu não sei orar, não, mas é assim que se faz, né? Você vai ali trazendo insumos para o seu filho, dando essa oportunidade para que ele desempenhe esse valor, oração, né? Amém? Tá entendendo? Muito bom. Tá com você é muito bom. Então, nós vamos trazer ali oportunidades
onde o nosso filho ele vai poder exercer essa fala com Deus de uma maneira livre, né? O discurso é livre, é a forma livre que ele tiver. Às vezes ele pode começar de uma forma que não seja a forma que você acha certa, mas é bom você simplesmente observar, balançar a cabeça, né? Olhar para ele e falar, oh, tá bom, que bom, assim, amém. Entende? Ele vai perceber que a oração dele foi algo importante, né? Que essa família tem se beneficiado do que ele tem orado. Então, tem vários testemunhos de crianças que oraram e seus pais foram abençoados. Crianças de tenra idade, crianças pequenas, né? Abaixo de 7 anos. Elas oraram e Deus fez. Amém? E a criança tem uma fé simples, né? Ela acredita realmente. E esse é o caminho, como Jesus falou, né? Deixai vir a mim os pequeninos. E aí eu introduzo o outro tópico aqui, sobre você investir nessa herança, fazer crescer e dar andamento a esse mover de Deus, né? Porque, na verdade, nós não fazemos isso naturalmente, né? Nós fazemos isso espiritualmente, com a nossa fé. Não é exatamente com a nossa mente, mas crendo, trazendo presente a confiança que Deus nos dá para fazer o nosso ministério de pai. Muito interessante. Agora, uma pergunta: você também se vê como filho? Porque às vezes a questão da paternidade tem muito a ver com a questão da filiação, que é uma espécie de copia e cola, né? À medida que nós vamos, como é que eu vou te dizer, avançando, né? Crescendo, nós vamos nos sentindo cada vez mais filhos de Deus. E vamos entendendo cada vez mais como Deus é para nós e rebatemos isso na nossa paternidade. Entende? Esse é o ponto espiritual que eu quero trazer para você, né? Não é só exatamente o que as pessoas fazem, a nossa cultura, a nossa tradição, o que nossos pais fizeram conosco, né? Mas é você inaugurar uma nova época, uma nova era na vida do seu filho, né? As coisas passadas já se foram, eis que tudo se fez novo. Então, a sua paternidade, ela vai ser uma paternidade espiritual nova, porque é Deus que está te dando. Então, nós temos aqui, ó, ensinar a palavra, que é como investimos na nossa herança, nesse bem que Deus nos deu. São filhos. Às vezes você pode não estar com essa visão. E aí é importante você fazer um alinhamento onde você acerta, alinha a sua visão com a visão de Deus do Salmo, tá bom? Então a gente leu o Salmo 127, né? E vamos nos alinhar ao que Deus, vamos ver como Deus vê. E vamos fazer pela fé, não com a nossa bagagem, com aquilo que nós recebemos, mas com as novidades de Deus, com aquilo que Ele traz para você. Então, a paternidade, ela é muito isso, é você perceber, se perceber como filho, né? E perceber como Deus te vê. Então, o Salmo, ele está falando uma série de coisas, depois ele fala, a herança do Senhor são os filhos. Olha como Deus fala, no Salmo 127. É nesse ponto que nós estamos, tá bom? Esse ponto. Vamos passar para frente, mas por enquanto
estamos aí. E, baseado nisso, filhos são herança, herança é um bem, devemos investir na nossa herança, né? Como aquele episódio da Bíblia do talento, onde aquela pessoa recebeu um talento, e ela foi lá, enterrou. Não fez por onde, né? Aquele talento crescer. Não é o nosso caso, não é? Não é o nosso caso. Estamos aprendendo aqui como investir, não enterrar. Então, como investir na nossa herança? Nós já falamos de várias coisas, vamos falar agora de ensinar a palavra. Né? Falamos de gerar coisas para os nossos filhos em oração, em declaração, em visão. Falamos sobre ensinar, né? Então, nós vamos orar, mas também vamos ensinar. E agora nós vamos falar sobre ensinar a palavra. É muito interessante isso aí, né? Eu utilizei bastante do meu tempo nesse ponto, ensinar a palavra. Por quê? O meu sonho de pai era ter um filho ou filhos sábios, que eles fossem sábios. E esse era o meu maior desafio, porque eu também teria que ser sábio agora, né? Vamos dizer, o educador tem que ser educado. Aquele que quer transmitir sabedoria tem que ser sábio. E eu queria muito que meu filho tivesse uma sabedoria diferenciada. E aconteceu, ele realmente é assim. Ele tem essa sabedoria, né? Ele tem esse discernimento. Eu só tive um filho, né? Por questões. E ele também não podia errar, né? Então, eu tinha uma chance, vamos dizer assim. Vamos colocar desse jeito. Não é exatamente assim, mas só para nós conversarmos. E eu dediquei, investi bastante tempo da educação que eu praticava ensinando a palavra. Quando ele era muito pequenininho, digamos aí, criança com 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, 2 aninhos, eu percebi que ele gostava de entrar em cabaninhas, né? Você pegava o bercinho, colocava um paninho assim, e ele ficava ali embaixo, né? Escondidinho, colhidinho. Eu percebi isso. Isso é legal, é importante você estar sempre atento às reações, né? Ali, aqueles pensamentos que ele tem, que as coisas que ele gosta, seu filho, sua filha. E aí eu comprei, eu tinha recurso, eu podia fazer isso. Talvez você possa improvisar de outra maneira. Eu comprei aquelas casinhas de pano que tem uma varetinha de madeira que você encaixa assim, ela vira uma casa mesmo, baixinha assim. E eu ficava ali, ele gostava muito de ficar ali comigo. Chegava do trabalho, eu entrava ali naquela casinha, passar um tempo com ele. Era muito legal. Ele pegava na minha mão, pai, pai, pequenininho. E eu começava a ler ali as historinhas. Hoje você tem muita disponibilidade, né? Dessas histórias bíblicas no formato infantil. E eu lia lá várias histórias para ele, Sadraque, Mesaque, Abidinego, Daniel, na fornalha, né? E Davi, o gigante Golias, vários personagens, e eu pegava as histórias dos personagens no modelo infantil. Sempre tem esses lugares onde você tem esse acesso. É claro que isso faz muito tempo, né? Papel. Você hoje tem acesso a meios eletrônicos, que você pode se utilizar deles. E eu começava ali a ensinar a palavra de Deus. Aí eu fazia perguntas. Eu lia e fazia perguntas. Então, eu fazia, por exemplo, perguntas: quem é o pai de Sansão? É, é, quais foram os amigos de Daniel? E ele ia respondendo.
E à medida que ele ia acertando, eu ia celebrando. Isso, legal. Quando ele não acertava, eu, opa, vamos ajustar. Então, eu fazia, às vezes, com figuras, né, ilustrações, que chama a atenção da criança, coisas coloridas, né? Bastante cores que a criança se atém àquilo, né? Nós estamos investindo aí, investindo na nossa herança. A Bíblia, então, ela traz essa descrição maravilhosa sobre os filhos. Ela vai descrever isso, né? Então, ela fala sobre a herança, né? Herança do Senhor são os filhos, Salmo 127. E também fala sobre flechas. Ela cita esse termo flecha. E tem bastante coisa para falar sobre filhos como flechas. E eu vou trazer para você aqui. Nosso tempo é curto, mas eu espero que você esteja gostando da aula e que você permaneça aqui comigo, tá bom? Não se distraia. Então, essa definição de herança e flecha, e depois ele vai ter uma outra definição, que é o galardão, que está aí no Salmo 127, né? Essa é muito preciosa, essas definições são muito ricas, muito, muito preciosas de verdade. E eu quero trazer para você essa preciosidade. Então, no Salmo 127, ele descreve, né? Ele traz para nós essa visão com essa simbologia que ela se torna muito rica, né? Então, flechas, ele significa que o seu filho tem um alvo segundo a visão de Deus. Então, você é a pessoa responsável em direcionar essa flecha. Como eu te falei, os meios que nós temos, os meios naturais, eles são muito pobres. Nós precisamos do sobrenatural, de fato. Nós precisamos dessa cooperação do Espírito Santo para fazer essa tarefa que era uma tarefa de Deus. Ser pai significa fazer algo como Deus faria, né? E aí nós vamos usar a porção que temos do Senhor e a provisão dele, da palavra dele, para isso. Então você é a pessoa que tem a provisão de Deus para direcionar essa flecha. Mas qual é o alvo, né? Então recentemente eu dei um curso para pais de uma escola. E aí eu ministrei lá uma palestra e eu dizia que é muito importante você ter, então, uma visão de alvo para o seu filho. Então, por exemplo, vamos supor que você acha que ele deve ser uma pessoa que se relaciona bem com as outras pessoas. Então, você tem que estar atento à forma como ele está se relacionando hoje, porque você vai precisar direcionar ele através das correções do dia a dia. Mas isso como eu falei antes, você precisa ser intencional nisso. Entende ou não? Precisa ser muito intencional. É consciente. Você precisa estar consciente e ser intencional no sentido de alvo. Agora, vamos supor que seja outro alvo. Você quer que seu filho ele se saia bem aí nas questões intelectuais. Então, é importante que você tenha um papel nisso, né? E às vezes as pessoas deixam esses alvos ao acaso. Não, quando ele crescer, ele vai escolher o que ele quer. É uma falácia. As pessoas que se saem bem, elas desde muito cedo
elas já estavam na atividade. Eu lembro que, logo cedo, eu percebi que meu filho tinha um dom para bateria. E aí eu comecei a colocar ele em aulas de bateria. Ele era um jovem, um juvenil. Estava ali, tocando bateria. E ele se tornou um bom baterista, porque ele começou cedo. Então, vamos supor, deixa que lá, depois, se ele quiser ser baterista, ele estuda bateria, mas já passou. Ah, pastor, mas se eu não for bateria e eu quiser ensinar bateria? Pois é por isso que nós temos que ter o discernimento, né? Sabemos que Deus, ele tem planos e propósitos, nós vamos falar disso depois, como eu falei, a gente vai chegar no ponto da nossa função exata, segundo Deus. Mas nós estamos falando dessa visão de Deus em relação a como ele vê, né, os nossos filhos. Então, pois é, nós temos que ter um discernimento. Por exemplo, eu preciso ter alvos. Então, por exemplo, eu pensei, elaborei e senti que meu filho seria um músico. Como é isso? Pois é espiritual. E você vai ter essa experiência também. E por que disso? Porque isso testificava o meu coração. Eu queria que meu filho fosse ligado à igreja. E músicos, eles são muito ligados à igreja quando a igreja dá essa oportunidade, enfim. E aí eu comecei a ver se era violão, chamei um rapaz para vir em casa, né? No sentido do alvo, estou falando no sentido do alvo, ser músico. E eu percebi que não era violão. E aí eu falei, mas e agora? Será que é teclado? E agora? Só que tinha uma escola de música e eu fiz uma aula de bateria com o professor. Eu estava junto do professor, é importante a gente entender isso também. Nós temos que estar próximos, né? Para fazer nossas avaliações em direção a esse alvo. E o professor falou, olha, ele tem um dom, ele tem um dom, ele tem um talento natural. E aí eu continuei nesse alvo, participando ativamente, não alienado, entendeu? O que você não pode ser é fora disso, deixar acontecer automático, sem que você protagonize, seja o capitão, seja o agente, o, o catalisador, a pessoa que é o ajudador, o servo do Senhor nesse alvo. Muitos pais, eles simplesmente trazem ali o sustento, o alimento, né, e deixa para lá. Não. É importante você pensar que você está envolvido no processo do que o seu filho vai ser, aonde ele vai chegar, entende? Nós temos que estar muito comprometidos com isso. Então, você é a pessoa encarregada, que tem o encargo de direcionar essa flecha para o alvo. Ah, pastor, como eu vou saber o alvo? Pois é um desafio mesmo. Né? Não tem uma receita, não tem uma fórmula, mas tem uma intencionalidade, uma consciência de que eu preciso me envolver com isso. Então, como os pais, vocês precisam discernir, né? Vem de Deus, e ajudar seu filho a atingir esse alvo. Eu lembro que eu fazia muitas lições com meu filho, eu fui um pai muito presente. E é interessante, né? É interessante essa questão, né? Porque às vezes você pensa que seu filho gostaria de ter um pai astronauta, empresário, pastor. Tudo isso é muito legal, mas ele quer ter um pai presente, que se importa com ele, sabe? Essas coisas, esses títulos, essas coisas não interessam muito para a criança. Ele quer a sua presença, a sua participação, a sua direção, a sua mão, né? A sua companhia. E o Isaías 58, ele fala: os seus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador
de veredas, para que o país se torne habitável. E era isso exatamente que eu queria como alvo, é um alvo. E eu queria atingir esse alvo, mas eu queria que ele atingisse esse alvo. Né? E hoje eu vejo que ele está fazendo esse trabalho. De fato, eu estou dando para você o começo, mas também o final. Né? Eu tenho o começo e eu tenho o fim. Eu participei já tem 30 anos, né? Nesse trabalho de pai, e ainda não parou, ainda estou nele. Ainda sou pai, nunca vou deixar de ser. Enquanto eu puder servir, eu vou servir o meu filho. Não é interessante? Isso é uma outra temática, um outro mérito, né? Deus nos chamou para servi-los, às vezes disciplinando. Disciplina também é uma parte interessante da matéria que você vai ter lá na frente, né? Eu já dei esse curso de filhos inteiro e é muito maravilhoso, ele é bastante completo. Aguarde, você vai ter cenas dos próximos capítulos, né? Agora, o terceiro ponto que a Bíblia descreve os filhos. Então, a visão de Deus de três maneiras distintas, que nos dão ali uma visão, uma cosmovisão sobre como Deus vê os nossos filhos. Depois vamos falar como Deus nos vê como pais, depois vamos falar o que fazemos como pais. É interessante isso. Eu estou gostando muito. Espero que você também esteja gostando aí, tá bom? Joia. Então vamos lá. Nosso salmo, texto básico, Salmo 127, descreve os filhos de três maneiras. E agora, a terceira e última maneira desse bloco é galardão. Então, o Salmo 127, ele fala: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, seu galardão. O que é isso, pastor? Então, eu vivo isso hoje. Não é interessante? Eu vivo esse galardão, que é essa recompensa com meu filho. E eu sempre estou repetindo para ele que eu sou um pai muito realizado com ele. Às vezes eu brinco, né? São brincadeiras que a gente faz. Eu falo: olha, filho, você na verdade poderia ter três pais, que os três iam ficar felizes com você. É só para descontrair, tá, irmãos? Mas é a capacitação sobrenatural que Deus me deu para ele também. Essa glória para Deus. Veio tudo dele, o nome dele precisa ser declarado aqui, honrado e, e dito o fato que é, né? Foi Deus que nos ajudou, que me ajudou. Mas o galardão é a recompensa. E como eu te falei, é muito importante você educar vislumbrando a glória futura. E nada mais é do que esse galardão. A palavra galardão, então, ela nos traz o conceito de recompensa. Então, além de Deus nos dar filhos, ele promete trazer com isso recompensa para nós por criá-los. Mas é importante lembrar que muitas pessoas, elas estão próximas de você, elas falam com você e elas não dizem desse galardão, dessa recompensa de ser pai. Às vezes elas se sentem diminuídas, elas se sentem que todo o seu potencial não está sendo vivido, porque ela tem uma criança, né? E, de certa forma, a criança atrapalha. Eu não estou dizendo que isso é um fato, eu estou dizendo que as pessoas falam assim, pessoas naturais. E aí, muitas vezes, isso fica aonde? Guardado. Isso não é verdade. Eu estou aqui para te dizer que não é. Por que aconteceu isso? Porque os caminhos de Deus são caminhos de vitória, são caminhos de êxito, são caminhos de elevação. E nem todos trilham esse caminho.
que você está trilhando hoje aqui comigo e conosco, os demais que virão, que me sucederão. Eu estou com essa oportunidade valiosa, porque o meu amigo me chamou, o seu pastor, pastor Carlão, e ele vai também compartilhar coisas maravilhosas, e outras pessoas também vão trazer conceitos da parte de Deus, e você vai poder adquirir. E com isso vem o galardão, entendeu? Mas muitos não tiveram isso. E aí eles falam o contrário. E, e no certo sentido, essa fala da pessoa, ela entra. Mas o que Deus está te dando aqui é uma nova visão. Então, vamos nos esvaziar esse conceito do mundo, né? Digamos assim, é mundano. Já está comigo aqui há bastante tempo, estou olhando o horário. Eu espero que você esteja gostando. Então, o mais importante lembrar é que existe esse galardão para aquelas pessoas que vão seguir o caminho, a direção de Deus. Elas vão receber a sua recompensa. Qual que é a minha recompensa hoje? É ter um homem formado e que me traz uma visão do que é o trabalho de Deus na vida de uma pessoa. E eu fui um instrumento de Deus, participando ativamente disso. E hoje eu vejo esse fruto. E outros frutos também. Eu lembro que quando ele começou a dirigir, uma pequena parcela aqui da minha paternidade. E eu falava para ele, ó, filho, você não quer dirigir? Ele dirigia. Antes, eu dirigia. E agora ele está dirigindo. Então, fomos para viagens juntos, que ele estava lá dirigindo. Eu falei, que glória. Eu estou indo e não sou eu que estou me levando. É o meu filho no carro, nosso carro. É maravilhoso. É um pequeno detalhe, mas também um outro detalhe é você poder conversar com uma pessoa que veio de você e ela é sábia. Você trocar ideias, sabe? É esse ponto que você vai chegar. E a pessoa ter prazer em estar com você, o seu filho, porque ele vê em você um servo, um amigo, um, um pai. E eu ouvi do meu filho uma vez ele falar: Olha, o meu pai é a pessoa mais parecida com Cristo que eu conheço. Eu imagino um pai ouvir isso, né? Oh, meu Deus. Isso está gravado num DVD dos meus 25 anos de casado. Eu já tenho mais de 25 anos de casado. Atualmente eu estou com 37 anos de casado. E eu ouvi isso, ele era um adolescente. Né? E eu também já ouvi ele falar assim, olha, meu pai é um referencial do que Deus é. Né? Eu conheço Deus através do meu pai. Então, são coisas que você vai vivenciar. Não é para minha glória, porque, de fato, irmãos, se tem uma coisa que eu sei, é que eu não seria capaz, mas Deus, Senhor, me capacitou. Foi Ele, o pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse Deus que eu estou falando. Ele me vai te capacitar. Os humanos se valem da religião. Siri se vale do silício. Desculpa. Tem uma Siri aqui falando. Isso está além das minhas habilidades no momento. Depois eu vou desabilitar ela. Muito bem. Feita essa parcela aí da Siri. Vamos lá. Os pais, então, eles também têm uma visão, né, que Deus tem deles. Então, qual seria o perfil ou como Deus enxerga? Então, os filhos, ele tem uma forma, né? E os pais, ele também tem uma forma para enxergar, para te enxergar como Deus te vê, segundo a Bíblia, né? Então, a Bíblia vê os pais como os que trabalham. Então, essa é a visão de Deus, né? Por quê? Porque criar filho dá trabalho, né? Não dá só trabalho, dá fruto.
mas também dá trabalho, né? Então, vamos fazer essa abordagem aí, vamos, vamos trabalhar com esse conceito. Então, a apostila, ela traz uma data ali, uma data ali onde nós temos aquele compromisso maior de servir os nossos filhos com a paternidade sobrenatural de Deus. E lá em Levítico 27, 1, a Bíblia fala como seria a maturidade para nós, o nosso filho. Em tese, segundo o que a Bíblia mostra, a gente teria o nosso trabalho ali, uma conclusão, uma espécie de conclusão do nosso trabalho. É claro que Deus nunca nos abandona e também nós nunca vamos abandonar os nossos filhos. Mas é importante você ter uma faixa ali para você dar aquele sprint como pai, né? Aquele gás, aquele... Então, a Bíblia aponta até 20 anos. Nós sabemos que hoje, né, legalmente, uma pessoa se torna responsável, vamos dizer assim, plenamente responsável aos 18 anos. Mas a Bíblia fala isso em Levítico 27, né? Então, seria um prazo, um período de tempo onde você vai exercer aquela paternidade com muita intensidade. Eu costumo dizer que dos 0 aos 7 anos é o período mais importante, porque é ali onde a criança forma realmente a sua identidade. Então, eu diria que dos 0 aos 7 anos, a gente vai ter isso na matéria também, as idades e o que acontece nas idades, é muito interessante, aí para frente nós vamos ter. Mas é bom você ter na sua mente que até os 7 anos, muitas janelas são abertas e é importante treinar a criança. Por exemplo, natação, música, línguas, elas têm períodos onde a criança assimila melhor nessa idade. E o caráter da criança, ele vai ser desenvolvido melhor até os 7 anos de idade. Então, isso é importante você saber. Nós vamos falar também sobre isso um pouquinho mais adiante. Certo? Então, nós trabalhamos intensamente até que possamos sentir que nossos filhos se tornam responsáveis por eles mesmos. Quando isso aconteceria, segundo a Bíblia? A partir dos 20 anos. Então, com 20 anos, a criança, ou o jovem, ou o adulto, se tornaria responsável por ele mesmo. Ainda que eu entendo que a Bíblia fala, deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa. Então, eu entendo que o filho deve deixar a casa do pai quando ele for casar. Né? Eu entendo isso, mas alguém pode entender diferente. Né? Agora vamos falar um pouco mais aqui do segundo ponto, já nesse perfil e dessa visão que Deus tem dos pais. Então, Deus vê pais como trabalhadores, investidores, multiplicadores, mas também os vê como sentinela. E aí vem uma parte legal, porque realmente essa é a nossa função. Que nós temos que estar... O que é um sentinela? Ele é uma pessoa que ele está o quê? Atento, vigilante, ligadão, né? E essa expertise, irmãos, essa capacidade, ela já vem com a paternidade. Você já se torna ali mais conectado. E então, quando você vai sair com seu filho, e você está sempre atento ali, né? Não existe aquele caso de você deixar a criança ir embora, fazer outra coisa. Não, você está sempre vigilante, atento, né? E não é só por esse ponto, que a Bíblia fala em 3 João 1,4, não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. E esse é um ponto muito importante, porque
Uma grande parte dessa vigilância é você trazer essas verdades ao coração do seu filho. Então, o que é ser pai, na verdade? É ser pastor dos nossos filhos. E o que é ser pastor? O pastor, ele pastoreia o quê? Pensamentos. Então, a melhor visão de pai é essa de sentinela. E a melhor visão de sentinela é de pastor, que cuida das suas ovelhas. Lembra daquele pastor que ele chegou, ele falou, opa, peraí, tá faltando uma aqui, né? Ele deixa as 99 e vai atrás daquela uma. E ele a encontra e atrás de volta. Então, a melhor definição de pai é esse sentinela, que ele está atento. Mas atento ao quê? Atento aos pensamentos, que precisam ser pensamentos verdadeiros e não mentirosos. Então, como eu posso estar atento aos pensamentos do meu filho? É porque os pensamentos, eles são expressos pelas crianças de várias maneiras. No seu comportamento, né, na sua atitude. Então, é muito importante eu e você estarmos atentos como sentinelas, guardando os pensamentos dos nossos filhos, se lá está a verdade. Se não está, nós vamos trabalhar para substituir, remover a mentira e plantar a semente da verdade. Então, os pais são trabalhadores, os pais são sentinelas, e os pais são também guerreiros, né? A Bíblia vê os pais como guerreiros, e é verdade, você realmente é esse guerreiro de Deus, sabe? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu desejo que essa visão de guerreiro ela seja emplacada, impressa no seu espírito hoje, agora. E aí, eu quero te dar uma dica. Como lutam os guerreiros? Então, você pode pensar que um guerreiro luta todo tempo, mas não, ele dá sprint. O que é sprint, pastor? É aquilo que o ciclista faz quando está chegando na reta final. Ele força ali com a bicicleta, ou o maratonista, ou o corredor, e tem momentos que ele dá esse gás, dá essa intensidade, depois ele refreia. Então, você, como guerreiro, você tem que ter essa balança. Em alguns momentos você está atacando, outros momentos você está descansando, né? Então, essa qualidade é importante você ter. Ah, eu vou sair com meu filho para a praia. Pois é, você vai para a praia você vai ter que ficar ali, ó, olhando se ele não pega alguma coisa, se ele não vai para a água sozinho. Isso é a parte do guerreiro. Fala, pastor, como é que eu vou descansar? Eu quero ir para a praia, né, para descansar. Mas você vai para a praia para cumprir um propósito, antes de descansar. Se você for para descansar, alguém vai ter que trabalhar. É melhor você ir para um propósito. E qual o propósito? Não, eu vou como um guerreiro. E eu vou para essa praia, né, para viver o momento, mas também para estar ali, batalhando, né, pelo meu filho. Precisamos saber manejar bem a palavra, né, para que você possa instruir, para que você possa profetizar ou reivindicar as promessas do Senhor. O guerreiro, ele maneja bem o quê, irmãos? A espada. O que é a espada, pastor? A palavra. Amém? Então é importante você, como guerreiro, né, manejar bem essa espada, que ela seja a palavra da verdade na sua boca, né? E qual que é, então, o resultado de tudo isso, irmãos? Nós já estamos nos encaminhando aí para o final. E a gente passou bastante tempo juntos, né? Então, a Bíblia fala que, Salmo 128, ele já fala que essa pessoa, esse pai, não será envergonhado, será feliz, é o meu caso hoje. Tudo irá bem e ele verá os seus filhos e verá a sua descendência, né? Os filhos dos seus filhos, né? São os netos. Então, o fato de você estar hoje semeando uma semente no seu filho
significa que você terá uma colheita. Que colheita será essa? Será uma descendência. Né? Se você educa o seu filho com um perfil tal que ele possa ser magnético e atrair uma esposa com esse perfil, você vai ter uma nora, por exemplo, um genro. Né? Você não vai perder um filho, vai perder uma filha, você vai ganhar, vai somar para você. E amanhã você terá uma descendência, netos. Então é muito importante você vislumbrar esse resultado que eu comecei a te falar nessa aula. Vislumbra o resultado, vislumbra a glória, vislumbra o galardão. E junta tudo isso, se for preciso, você assiste de novo, e junta tudo isso, faz um pacotão e serve a Deus com essa paternidade maravilhosa. Eu quero encerrar orando. Ó Pai, eu quero orar agora, liberando, Senhor, a porção do Senhor na vida dos meus irmãos, ó Pai. Que eles recebam, que eles tenham aceitação, que eles tenham, Senhor, um lugar para guardar essas coisas no íntimo, e que elas possam ser vivenciadas na íntegra do poder de Deus para eles, em nome de Jesus. Amém. Quero te agradecer e quero te pedir para você continuar comigo, que daqui a pouco eu volto, tá bom? Obrigado. Legal. Aí, professor.